Então ele me deixava treinar. Automobilismo é um esporte carinho, né? Então meu pai falava assim, ó, voltou da escola, eu estudava no Colégio Municipal Miguel Vieira Ferreira em Interlagos. E aí voltava na escolinha, na combizinha e tal, e chegava, pegava uma bicicleta e ia pro kartódromo. E ele falou, ó, você pode treinar sempre, o kart fica parado aqui e tal. E eu treinava praticamente... Quantos anos? 8 anos. Porque de 6 a 8 ele tinha que me levar, porque aí era muito moleque. Então eu comecei com 6 no kart lá do avô, depois com 8... E aí eu treinei, tipo assim, 6 meses e o meu pai não queria que eu corresse. Aí meu tio Carlos falou assim, ó, é o seguinte... Quando você baixar de 1 minuto, eu te inscrevo na corrida. Aí eu baixei de 1 minuto na pista e ele falou, ó, você vem pra cá no fim de semana, deixa o capacete aqui, fala que a gente vai passar o fim de semana na casa do tio. E a minha primeira corrida foi assim, cara. Ele me inscreveu e só ligaram pro meu pai quando eu tava no pódio. Aí ele veio. Aí... Você levou a primeira? Não, fiquei em terceiro. Que isso, mas foi muito fera isso, pô, na primeira corrida. E aí aí não teve jeito de parar. Aí ele falou, Nossa, então vai. Mas então sua vida você nem imaginou tentar fazer outra coisa, ter outra carreira? Não. Porque desde os 6 anos você tá enfiado nisso, cara. 6 anos, cara. E assim, foi Quando eu cheguei lá na casa do meu avô e ele me mostrou o presente que ele tinha pra mim, porque ele tinha falado que era um passarinho e tal, e eu fui imaginando, cara, o que eu vou fazer com o passarinho? Vou soltar ele na primeira, né? Eu cheguei lá, esse passarinho era um kart. E aí, quando eu olhei, assim, eu lembro do olhar para aquele kart vermelho, assim, e assim, foi desde aquela época. Eu era no banco, no futebol, no handball, no basquete. Era banco, cara. Isso te entristecia? Tipo, você ficava, tipo, procurando o seu esporte? Que eu sou bom, meu Deus? É que eu comecei muito cedo, né? 6 anos eu já andava de kart e você ouvia o pessoal Você era diferenciado E entre os meninos, assim? de kart? No kart. No kart, eu não... Meu pai sempre me botava no eixo, assim, né? Tá. Não vai subir nada e tal. Mas você ouvia falando assim, pô, teu filho tá indo super bem, ele tem talento, o que você precisa tal. Porque eu sempre falo, meu kart era aquele kart que chamava kart feijoada. Tinha motor de um, carburador do outro, era tipo uma bagunça. Montado. Era, porque não tinha, o pai era dono de material de construção, e ali em Interlagos, na frente do Portão 7, e é por isso que a história se dá. Porque... Ah, mentira, seu pai tinha uma loja na frente do portão de Interlagos? Na frente do portão. Nossa, então você sonhou ouvindo, com Interlagos né? a vida A inteira. vida inteira. Eu nasci lá, nasci em Interlagos, né? Inclusive, o Fefo, que tá aqui, meu filho, eu falei, cara, hoje em dia, na casa que eu morei, tá morando o meu tio Sérgio, irmão do meu pai, e os meus avós. Meu avô, o verdadeiro Rubens Barrichello, tem 95 anos. Caramba! E a avó a dona Cacilda tem 92, então eles moram lá. E eu levei os Deve ser maior moleques... orgulho pra eles. Puta, eu levei os moleques, foi uma alegria pros meus avós, né? Ver, pô... Mais uma bisnetos. geraçãozinha, né? Não, Mas o seu avô, ele pilotava? Não, só A paixão. o tio Dárcio, filho do vô Mário, que era aí que começou. O Seu tio pai Dárcio. brigou com você quando você foi correr escondido? Eu tomei um esporrinho de leves, mas ele deu mais pro tio Carlos lá, que foi ele que me colocou. Mas eu também tava com o Ele deve ter troféuzinho, chegado, né? Meu Deus, é isso que eu ia falar. Meu Deus, mas pelo menos ganhou. O moleque é foda. Mas não faz isso, moleque. Brigando com o tio dele na frente dele, mas não, entre eles... Comemorando Caralho, aqui. isso é foda, hein? Quando foi que você começou a perceber que você foi querendo participar, começou a correr uns campeonatinhos, mesmo que não profissionalmente, mas você viu que, tipo assim, tá, eu quero isso pra minha vida, sua trajetória, você começou a participar de campeonatos quando? Então, foi etapas, assim, eu lembro, eu tava contando isso aqui agora, eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, vai ter algum dia que a gente vai correr fora de São Paulo? Aí ele falou, quando a gente puder, tal, né, Dinheiro. sem Cascaio e tal, aí ele foi indo, e a minha primeira prova fora de São Paulo foi em Jaú. Então aí a gente foi para Jaú, daí depois fui para Campinas, aí comecei a participar do Campeonato Paulista, aí eu fui primeira vez 1 ano e pouco depois pro Brasileiro em Foz do Iguaçu, aí esses campeonatos começaram a entrar na minha rotina. Como que é, tipo, esse mundo? Tem muita gente envolvida nisso, como que é esse começo? Consegue ganhar uma grana? Tem que ter patrocinador? Como que é, assim, para começar uma parada dessa? Os juniores, né, do mano, automobilismo. Na verdade, você tem que ter uma carteirinha, então você precisa demonstrar. Hoje em dia, você tem escola
Na verdade, eu até fiz uma escolinha, mas eu não lembro como é que era para tirar a carteirinha naquela época. Eu sei que se você tem uma carteira, você paga a tua inscrição, aí você tem que comprar pneu e gasolina e vai, entendeu? É meio desse jeito. Tem psicotécnico para criança, essas coisas assim ou não? Não, mas você tem que mostrar... uma certa habilidade, né? E assim, até o pai tem que entender se o moleque... Porque é perigoso, né? A gente tá falando, moleque de 6 anos de idade andar 80 por hora, já é um negocinho, mas como né? que foi na Cara, sua meu infância? Como que negoção. ficava a sua cabeça? Porque se eu tivesse 10 anos e pilotando uns carros Interlagos, eu ia falar, mano... Eu sou Porque o a maior dono do tiração do moleque é... Dirigir. Já dirige ou não dirige? E você desde os 6 anos eu piloto. E Mano. uns carros mais rápidos do que os que tá na rua. Na escola, você era um moleque da hora. Como que era você na escola? Tipo, referente a isso. Porque a gente fica imaginando mesmo, pô, molequinho muito foda, ele é piloto, eu era porra. muito CDF, cara. Muito, muito. Hoje em dia eu não sei como é que é a sigla É CDF, É, hein? CDF. Porque, cara, meu pai chegou pra mim e falou assim, ó, me liguei que você tem talento, vou trabalhar para que a gente possa fazer os campeonatos, mas eu quero que você durma às 8 horas da noite e que você estude. Então, cara, eu era, assim, eu chegava e era a escola. Mas seu pai era muito rigoroso? Você sabia que, tipo assim, se eu cumprisse aquilo, eu ia ter. Eu tinha... E ele era um cara de palavra. Então... e várias vezes ele chegou para mim e falou, ó, talvez a gente não vá pro brasileiro porque, puta, estamos sem dinheiro. Mas tal. era sincero contigo. Isso, sempre sincero. Tanto é que quando eu ganho Hockenheim, que eu ganho a minha primeira corrida de Fórmula 1 em 2000, e eu já tinha chorado tudo que eu tinha para chorar, eu subo no pódio e eu volto a chorar, é a imagem dele vendendo o Fiat 147 pra gente ir pro brasileiro. Pô, Então aí vem aquela emoção da garra, né? Daquela coisa que eu sempre falo pros meus filhos, ó, tem que vir daqui, cara. é visceral Tem que vir- mesmo, né? Vim do meio do estômago, porque, é assim, não é fácil, né? Então você pega, porque é mais fácil para um, para outro. Nunca é fácil. Nunca é fácil. Cada um vai passar a sua solidão. A gente não pode julgar se um tem mais dinheiro, se o outro tem menos. Tá? Porque o Rubinho foi para a Europa e morou com os mecânicos. Né? Não, cara, não dá, não tem medida. Tem a batalha sua interna, né? Aquilo que você fica pensando e tal. Mas foi sempre assim. Foi sempre na luta, mas foi indo. O pai sempre falou, talvez dê, talvez não dê. E aí foi indo. E como que era a sua cabeça, tipo assim, por exemplo, você de molequinho começava a se inteirar, né? Como que era o cenário aqui no Brasil, tipo, pra eu correr bem, eu tenho que viajar, tenho que correr lá fora, eu tenho que ter um carro melhor. Tipo, qual foram as suas primeiras metas, assim, no automobilismo? Tipo assim, pô, preciso de um kart novo, ou preciso estar em tal campeonato, preciso aparecer em tal lista. Tinha alguma coisa assim que você precisava fazer? Então, na época, como a gente era humilde, né, ao ponto de não ter tudo, era só gratidão, cara. Então era assim, como é que eu fui depois aprender porque eu falava, pô, o Rubinho anda muito na chuva. Beleza, como é que o Rubinho aprendeu a andar na chuva? O pai chegou um dia e falou assim, ó, tá chovendo, nós não tem dinheiro para comprar pneu de chuva. Se quiser, vai. Mas cuidado. Vai rodar, mas vai. E aí, cara, eu andei muito de pneu slick na chuva. Aí eu fui ganhar a minha primeira prova de slick na chuva. Aí você vai falar, pô, meu pai te era treinou visionário. sem querer. Mas era um treinamento sem querer, com coisas que a gente não sabe quando tem a mão, né, do Senhor, divino. né? Então, O que muda do pneu comum pro de chuva? ele tem... Na verdade, o pneu slick, ele é careca, né? Não, é Ele lisinho. lisinho. Liso. E aquilo que dá aderência, que é o contato direto com o asfalto. O de chuva, ele tem aqueles caminhozinhos que são onde a água passa. Da escorrida, né? Então, é isso que o carro, tipo assim, na rua, quando chove demais, às vezes você está andando muito devagar, mas você sente que o volante...